Fala galera, bom, eu gostaria de fazer esse vídeo mais pra frente, né, até para poder ter um pouco mais de bagagem para falar sobre essa ilustre figura, talvez a maior figura da história da cidade de Cataguases, infelizmente esquecido pela população. Apresento-lhes o grande filósofo Eurialo Canabrava. Muito interessante, né? Aqui na própria descrição, né? Bacharel em Direito, professor, escritor, palestrou lá em cursos, ministrou cursos de filosofia nas universidades americanas de Colômbia, Chicago, São Francisco e Los Angeles. Professor catedrático de filosofia do Colégio Pedro II, professor visitante de teoria do conhecimento na Universidade de Colômbia, bolsista, desculpa aí a letra, está meio embaçado, né? Bolsista da, desculpa também a pronúncia, Guggenheim Foundation, membro de vários congressos internacionais de filosofia, membro da Associação Americana de Filosofia e coordenador do setor tal e daí por diante, sabe? Aí está essa figura muito ilustre aí da cidade, infelizmente esquecida, não sei por qual razão, talvez politicamente, mas vamos lá. Muito bom. Olha que eu estou lendo, né? Não tem nada decorado, porque está no princípio ainda, mas é melhor do que nada. Vale a pena registrar e trabalhar bastante esse filósofo no canal. Vamos lá, tem um artigo dele aqui, infelizmente eu ainda não tive posse dos livros, mas um artigo dele aqui, o título do, desculpe o espanhol meia boca, quase zero, Recuerdos de uma visita ao Whitehall. Essa referência que ele faz aí é a do Alfred North Whitehall, um filósofo lógico, matemático britânico. E aí ele começa aqui falando, né, abre aspas, com a morte do Alfred North, desaparece talvez a figura do prefeito da filosofia contemporânea. É uma tradição tosca que eu estou lendo aqui, tá? Porque está em espanhol, eu estou com um pouquinho de preguiça. Seu trabalho será discutido e suas ideias influenciarão muitos. Mas, honestamente, nos próximos anos, ou 3 anos, a filosofia de Whitehall contém uma mensagem importante para as gerações futuras, devido ao seu contexto atual, permanece bastante obscuro, desafiando a acuidade de dois críticos atuais que dificilmente aprendem o sentido ininteligível da metafísica. A metafísica, com certeza, é a área talvez a última, né, a ser estudada na filosofia, que precisa um pouco de bagagem. Eu vejo alguns professores aí, esquerdistas aí, ensinando teoria política na sala de aula para alunos de ensino médio, fico espantado. Seria melhor se tivessem aderido ao nosso Canabrava aí. Ele tem ele também é fabulista, né? Um livro que trata disso. Na fábula entra muito melhor para uma compreensão extra dos nossos jovens do que a teoria política, que geralmente é para acadêmicos. Bom, vamos lá. A linguagem do filósofo que ele se refere, resultado de uma combinação extra de recurso de espírito analítico aplicados às elucidações mais transcendentes do raciocínio lógico, matemático e a experiência lírica de um temperamento estético que se satisfaz com a pura contemplação do universo. Então, que os filósofos antigamente, essas datas aqui, estavam muito mais focados aqui e atrelados ao comunismo, né, de alguma maneira, né? Seja no sentido de anti-imperialismo ou de uma militância mais aguerrida, né? Mas pouco importa. O que importa é exaltar o ilustre filósofo da cidade. Aí ele vai citar um outro filósofo aqui chamado Bertrand de Russell,
é tido aí como pacifista e tal, mas também estudante de filosofia, filósofo, né? Mas geralmente assim um pouco mais atrelado, assim como supracitado, mais atrelado à matemática, que não é muito a minha praia, então não tem muito a ver com, por incrível que pareça, né? com ciência política, né? Porque também, para achar um filósofo que não fique engajado, bitolado nesse tipo de ciência política é um mistério. Mas ele vai citar aqui o Bertrand Russell, né? Ele vai falar que os dois filósofos também trataram praticamente o mesmo assunto e tal. É diferente que se possa imaginar a matemática, assim, mesmo que ela seja prática, vamos dizer assim, prática no sentido definitivo da vida, né? E bem voltada à lógica e resultados, ela é muito abstrata, sabe? Então, quem não tem poder, um exemplo disso são as figuras geométricas, né? Como é que você imagina um cubo, por exemplo, guarda isso na sua mente, né? Ter esse poder de lidar com essa imaginação, ainda mais um país igual o Brasil, que tem pouca tecnologia, assim, tudo aqui é tudo imaginativo, não tem laboratório nenhum. O cara vai aprender biologia em livros, nunca vai ter o contato com um microscópio, etc. Ainda mais nem para investigar o espaço, nem para investigar a microbiologia, né, e tal, mas é falta de investimento nosso, né, que acaba limitando, deixando essa galera empobrecida na reflexão matemática, que precisa de uma gama maior de estímulo, assim, né? A gente tem péssimos professores nesse tipo de estímulo, né? Vou chamar de Alfred, tá? Vou chamar de Alfred. Então, quando ele fala do Alfred, não dá para esquecer do Emmanuel Cussia e a Goethe, né? Que escreveram obras sobre plantas, e da mesma forma que o filósofo ele gosta de citar, parece ser escrito também uma obra específica a respeito de plantas, né? Uma obra chamada de Conceito de Natureza. Por que eu estou falando isso? Em determinado momento ele vai falar, sabe, com referência a Alfred, nenhum filósofo penetrou profundamente no mecanismo natural, do conhecimento natural, distinguindo as concepções específicas das simples apreensões da realidade, até as formas complexas em que ele chamou de síntese orgânica, análise das finas conexões entre a natureza e vida, entre matéria e espírito, testou os princípios fundamentais dessa dialética que faz concessões ao idealismo sem abandonar o sólido apoio das ciências empíricas. A metafísica whiteheadiana oscila assim entre o naturalismo científico matemático e a tendência à abstração especulativa que toca as raízes das concepções místicas e racionalistas do universo. Os pontos de contato da sua doutrina, o idealismo hegeliano, foi negado pelo mesmo filósofo que certa vez declarou nunca ter lido o autor. Apesar disso, a afirmação do hegelianismo de segunda mão parecem sempre estar presentes nas bases essenciais dessa aventura metafísica. Bom, eu nunca li Hegel, ele está falando justamente de novo do Alfred, né? de Alfred, né? E fazendo aí uma alusão a Hegel, né? Que ele teria um pouco de aproximação com Hegel com relação às suas análises de dialética metafísica. Isso é interessante. Quem fala um pouco da relação de estética com a natureza, essa importância, né? Eu estou achando que eu vou fazer uma segunda parte aqui, porque senão eu vou ter que espremer muito aqui para avançar e não é legal. Pode ser que alguma coisa se perca e tal, e fique desinteressante. Então fica aí para pesquisa aí. Felizmente algum pensador relevante para a história de Cataguases, né? Falando Cataguases
da zona da Mata Mineira. Até procurei saber se existia um outro catabase, mas não, só essa.